sobre uma idade mínima, né, 2 anos, que as pessoas procuram. Vamos dizer que essas crianças não se adaptem a essa nova família, então elas não são aceitas. Hoje não é que não sejam aceitas, certo? É todo um trabalho que se tem, porque quando aquela família tem interesse de ficar com a criança, já é um grande... A metade, já tem a metade. Mas o Estatuto da Criança, com as alterações que ocorreram em 2009, ele deixou de dizer assim, se poderá, deve se dar a atenção ao interesse da criança, certo? Aqui no artigo 28, parágrafo 1º do Estatuto da Criança, ele diz assim, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, que sejam assistentes sociais, psicólogos, respeitando seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Então, não é só a opinião da família, a opinião da criança e a opinião do assistente social, do psicólogo. É o conjunto que o Ministério Público, juntamente com o juiz da Infância e Juventude, vão avaliar para deferir ou não o pedido da adoção. Ju, você tem uma pergunta aí do nosso ouvinte? Primeiro, bom dia, doutora Ana Raquel. Tenho aqui a primeira pergunta, é um ouvinte do acampamento, peço para não dizer o nome dela, ela está perguntando como é a inscrição. Pronto. Essa inscrição, quando a família tem interesse, ou a pessoa, a mãe, porque a adoção ela também pode partir unicamente de uma só pessoa, não é necessário ser o casal para o requerimento da adoção. Então, ela deve procurar a vara da infância e juventude, certo? E lá, o juiz ele já tem um modelo do cadastro que é preenchido e é através da justiça que é encaminhado, é incluído aquele cadastro da pretendente à adoção no Cadastro Nacional da Adoção, certo? E aí é regionalizado por região. No caso, aqui na nossa região tem uma lista de crianças para adoção, porque é claro que ela não ia entrar no Cadastro Nacional e vir uma proposta de uma criança de São Paulo para ela. Do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, por isso que isso vai diretamente em cada vara das cidades que aquela pessoa pertence, porque cada juízo de infância e juventude, ele tem aquela relação de crianças para adoção. Doutora Raquel, uma coisa curiosa, vamos dizer que algumas pessoas já tenham feito esse procedimento, não tenham entrado na justiça para fazer a legalização dessa adoção, e vamos dizer que de repente apareça a mãe, né? A mãe biológica, porque mãe realmente é aquela que cria, né? Que está lá amparando, compreendendo, né? Mostrando quais são as realidades em que nós vivemos nesses tempos atuais. Mas vamos dizer que a criança já tenha crescido, né? Já tenha aí uma idade que ela possa mentalmente, né, desenvolver alguma atitude. E se de repente aparece a mãe biológica e quer tomar essa criança, existe uma idade para a criança ter um poder de decisão, para ela optar, não, eu não quero mais voltar, não quero voltar para minha mãe biológica, mesmo que seja minha mãe biológica, eu quero ficar com a minha mãe adotiva. Aí como seria esse procedimento? Olha, como eu disse, a criança ela não tem poder sobre si. Então, enquanto ela for criança, né? Todo mundo que até tem 18 anos, quem é responsável são os pais. No caso desse, em que os pais biológicos abandonam e depois de um certo tempo querem de volta, se essa criança ainda continua em um abrigo, vamos dizer, vai caber a quem? Ao juiz, com a avaliação da assistência social, certo? De todo ouvidas os pais biológicos para avaliar aquela situação, se aquela mãe biológica, aquele pai biológico, se eles têm condições de novamente trazer aquela criança, por mais que a criança se negue. Então, a criança também é ouvida e é considerada a opinião dela, mas não, a decisão ela é tomada diante de todo o conjunto de avaliação sobre o caso. Ah, sim. Tem alguma pergunta, Tem sim, ela tocou no assunto de pais biológicos, tem uma pergunta aqui, Bernarda Bopassagem está perguntando, quais são os direitos dos pais biológicos durante a... Os pais biológicos, como eu disse no início, a família biológica, ela é quem tem na condição natural, o poder natural sobre a criança.
Então, os pais biológicos, eles têm o pátrio poder sobre a criança. Então, todo o poder de decisão na vida daquela criança é dos pais. Agora, a ouvinte não explicou direitinho se é depois que abandona... Ela até durante até o processo afetivado, né? Efetivado. Geralmente, quando se inicia um processo de adoção, a guarda é tirada dos pais biológicos e passada para a família que está acolhendo aquela criança. Então, na hora que a guarda é retirada dos pais biológicos e passada para a família acolhedora, no caso a futura família adotiva, a responsabilidade daquela criança deixa de ser da mãe biológica e passa para ser da família adotiva. Não quer dizer que enquanto não chegar o término da adoção, aquela mãe vai deixar de ser a mãe e vai deixar de poder lutar pelos direitos dela de mãe. Pronto, eu tenho uma pergunta aqui. Se a pessoa, os pais, né, volta para a processo de adoção, os pais biológicos, e enquanto está transmitindo e tal, eles se arrependem, né? Como é que eles têm direitos de contestar a adoção? Essa pergunta agora do ouvinte, veja, uma pessoa, ela deu o filho, né, ela teve o filho e deu para uma família criar. Essa família, vamos dizer que ela não procurou o órgão judicial, né? Ela simplesmente registrou a criança, que hoje não é mais criança, já tem 24 anos. Então, a mãe adotiva, no caso, está querendo saber se isso daria algum problema, já que a pessoa maior hoje, né, tem 24 anos, e assim, eu acho que se a outra família não procurar, não tem... haveria nessa situação, vamos dizer, eu tenho um filho e esse filho eu dou de comum acordo para você, doutora Ana Raquel, adotar. Você me adota, olha só que chique. Não seria que eu sou mais velha do que ela, então seria o contrário, ela não dá, né? Então, assim, eu sou adotada, mas no caso, você registra, você me registra. Existe uma coisa, vamos dizer que existe um acordo verbal, né? Um acordo verbal, eu fui dada para alguém me criou, a família sabe disso, a outra também, existe esse acordo entre elas, foi registrada a criança como se fosse realmente filho da família que adotou. E ela quer saber se existe algum problema com relação a isso. Quando a criança, o adolescente, ele passa a ter a maioridade, então essa decisão de procurar, então, voltar a ser reconhecido passa muito pela intenção da pessoa, do maior já, né? Já tem 24 anos. Então, assim, ele está registrado. Um procedimento desse envolveria uma situação criminal, porque assim, ele foi registrado por uma família que não é a família biológica dele. Então não deveria ter sido registrado, deveria ter sido adotado, certo? Então, no caso desse, a mãe biológica não poderia até promover, buscando um chefe público ou mesmo um advogado particular, mas ela teria que reunir provas, realmente, que tudo, e que houve a má vontade por parte daquela família. Mas quando ela deu, né, então assim, enfim, no geral, essa questão, depois que passa a ser maior, fica mais restrito a ele, porque depois que ele é maior, ele tem poder de decisão, sobre sua vida, exatamente. Então seria uma opção da própria pessoa, né? Da criança, da ex-criança que da criança maior, crescida. exatamente. Vamos conversar um pouquinho agora, depois a gente conversa mais com a doutora Raquel, vamos conversar um pouquinho com a doutora Deise Costa, que é psicóloga. Doutora Deise, nós sabemos que nessa parte psíquica, né, de cada um de nós, temos a nossa mentalidade, e a gente sabe que algumas crianças, elas passam por alguns problemas quando descobrem que não são filhos biológicos, né? Parece que há uma reviravolta na vida. Gostaria de saber a sua opinião como psicóloga, se os pais que adotam, né, os seus filhos, se eles devem contar a esses filhos que eles são adotivos e em que período da vida da criança ela deve saber se ela é adotada ou não. Primeiramente, Lucineide, assim, eu acho que ninguém deve viver numa mentira, né? Então, independente de qualquer coisa, os filhos um dia, provavelmente eles vão descobrir, porque tem vizinhos, tem colegas de escola, tem os amigos dos pais. Então, é melhor que o filho saiba pelos pais adotivos do que por terceiros, né? Então, assim, alguns estudiosos, eles dizem que a idade ideal
seria entre 4 e 5 anos, quando a criança começa a ter curiosidade de